Eu vou falar nessa videoaula sobre o sistema cardiovascular humano, o qual reflete o padrão básico encontrado em praticamente todos os mamíferos. Os pontos que eu vou abordar ao longo dessa aula são a anatomia dos órgãos que fazem parte desse sistema e a fisiologia do coração e dos órgãos relacionados à circulação. A função principal do nosso sistema cardiovascular é promover a circulação de substâncias como o gás oxigênio, o gás carbônico, nutrientes e excretas que são produtos eliminados por nossas células através do nosso corpo. Esse transporte ele é realizado pelo sangue, o qual faz parte do nosso meio interno. O sangue no nosso corpo ele circula sempre no interior de vasos sanguíneos, os quais podem ser basicamente de três tipos. Nós temos as veias e os capilares sanguíneos. Nós temos distinções com relação a esses três tipos de vasos sanguíneos, tanto com relação à função quanto com relação à estrutura que compõe esses vasos. Inicialmente, com relação à função, as artérias são definidas como os vasos sanguíneos, nos quais o sangue circula do coração em direção a algum órgão, seja lá qual for esse órgão. Já as veias são aqueles vasos nos quais o sangue circula em direção ao coração. Então ele está partindo de um órgão em direção ao coração. Já os capilares sanguíneos são esses vasos intermediários que fazem a conexão entre artérias e veias e são os vasos mais finos de todos do nosso corpo, com uma espessura. A parede desses vasos tem a espessura de uma única camada de células, como nós estamos vendo aqui nesse esquema, e no seu interior trata-se de um vaso tão fininho, que as células do nosso sangue passam praticamente alinhadas no interior do vaso. Então ele tem aproximadamente o diâmetro aqui de uma hemácia ou de um glóbulo vermelho, que são as células que compõem o nosso sangue e que dão esse pigmento avermelhado ao sangue. São as células responsáveis por carregar o oxigênio no interior do nosso sangue. Bom, nós temos então essa rede de capilares que é formada a partir de uma ramificação da artéria, e esses capilares eles se juntam novamente para formar as veias. As veias pequenas são chamadas de vênulas, assim como as artérias pequenas são chamadas de arteríolas. Bom, quanto à função, essas são as distinções principais. E quanto à estrutura, os capilares seriam os vasos mais finos de todos, como eu já mencionei, e eles são finos assim porque é só nessa região dos capilares sanguíneos onde a gente vai ter a realização de trocas de substâncias entre o meio interno, que nós vamos considerar aqui como sendo o nosso sangue, e o meio externo, que pode ser o interior do intestino ou o interior do nosso sistema respiratório. E é também nessa região dos capilares sanguíneos onde nós vamos ter as trocas entre as substâncias que estão passando aqui no interior dos vasos, no interior do nosso sangue, e os órgãos que os capilares sanguíneos estão irrigando. Portanto, essa seria a função principal dos capilares, promover essas trocas de substâncias. Bom, com relação à estrutura da artéria, o que define esse vaso em termos estruturais é a presença de uma grossa camada de tecido muscular. A artéria tem esse tecido interno, que seria o endotélio, e tem esse tecido muscular em volta do vaso, que é muito grosso e ele tem uma espessura maior do que a das veias, como nós vamos ver, pois esse vaso ele precisa aguentar uma pressão arterial, uma pressão sanguínea maior, pois o sangue está sendo bombeado do coração em direção a algum lugar. A pressão sanguínea aqui, portanto, é muito elevada. Já as veias, elas possuem duas diferenças com relação a isso que nós vimos das artérias. Uma delas diz respeito à espessura justamente do tecido muscular. Trata-se de um vaso com uma espessura muscular muito menor, muito mais fina. Esse músculo é muito menos desenvolvido, pois a pressão sanguínea no interior desse vaso é muito menor. O sangue está voltando para o coração com uma pressão menor. E devido a essa pressão menor, esse vaso sanguíneo ele possui
estruturas que garantem que o sangue consiga retornar ao coração. É a presença dessas válvulas internas que estão presentes somente nesses vasos, somente nas veias, que possibilitam que o sangue passe numa direção, mas impedem que ele retorne na direção oposta. Então as válvulas, quando o sangue é bombeado em direção ao coração, elas se abrem com a própria pressão do sangue, permitindo a passagem do sangue naquela direção, e quando o sangue retorna devido à gravidade, por exemplo, o sangue está indo dos nossos pés até o nosso coração, por exemplo, quando ele volta devido à gravidade, essas válvulas se fecham, impedindo o retorno do sangue que já passou por esse pedaço. Isso garante que o sangue siga, primeiro, em uma única direção e que consiga chegar até o coração de modo facilitado. Uma outra coisa que facilita também esse retorno do sangue, no caso do sangue que está passando por nossas pernas até o coração, é a ação dos músculos que estão aqui em torno desses vasos. Quando nós caminhamos, movimentamos os músculos de nossas pernas, esses músculos contraem a parede desses vasos, também facilitando a passagem do sangue nessa única direção, que segue, portanto, em direção ao nosso coração. Então essa seria uma outra diferença importante de artérias e veias. Como eu já mencionei, a função principal então do sistema circulatório seria promover essa circulação de substâncias, e isso ocorre graças ao bombeamento feito pelo nosso coração. O nosso coração ele pode ser entendido como sendo uma bomba dupla, pois ele bombeia ao mesmo tempo sangue em duas direções. Então, do lado direito do coração, nós temos apenas sangue venoso circulando. Sangue venoso seria aquele sangue pobre em oxigênio, e do lado esquerdo do coração, apenas sangue arterial, que seria aquele sangue rico em oxigênio, ilustrado aqui de vermelho, sangue venoso ilustrado de azul. Bom, pode parecer que eu confundi os lados do coração, mas acontece que quando nós representamos o coração, nós estamos vendo o indivíduo, no caso, frontalmente, de frente. O lado direito da pessoa está aqui à nossa esquerda, e o lado esquerdo dessa pessoa está aqui à nossa direita. Portanto, esse seria o lado direito do coração e esse o lado esquerdo do coração dessa pessoa. É assim que nós devemos compreender então essa figura. O coração, como eu já disse, ele pode ser entendido então como uma bomba dupla, e o lado esquerdo do coração, ele funcionalmente, ele é inclusive algo separado do lado direito, pode ser entendido assim pelo menos. Nós poderíamos compreender o coração dessa forma, e é isso que nós estamos vendo nessa figura. Então nessa figura nós temos aqui os dois lados do coração, o lado direito e o lado esquerdo, separados um do outro. Na verdade, eles estão juntos no coração, mas aqui nesse esquema eu deixei ambos separados para nós compreendermos qual o caminho que o sangue faz ao longo do coração. Bom, vamos começar esse caminho a partir desse ponto aqui, quando o sangue chega do corpo e retorna ao coração. Como nós já vimos, esse retorno se dá a partir de uma veia, pois são os vasos que trazem o sangue de volta ao coração. E nesse caso, esta veia aqui, chama-se veia cava. Essa veia cava, ela desemboca no lado direito do coração, nessa cavidade denominada de átrio direito. Então, o sangue retorna ao coração pela veia cava no átrio direito, e do átrio direito ele é bombeado para o ventrículo direito. Então, quando essa cavidade ela se contrai, ela joga o sangue em direção ao ventrículo direito. O ventrículo direito, por sua vez, quando ele se contrai, ele manda o sangue para esse vaso, que é denominado artéria pulmonar. Artéria, pois está conduzindo o sangue do coração em direção a algum órgão. O órgão, nesse caso, seria o pulmão. Reparem nessa imagem que nós temos aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito a presença de uma válvula, como aquelas que nós vimos que estão presentes nas veias. Essa válvula impede o retorno do sangue do ventrículo direito para o átrio direito. Bom, o sangue bombeado do átrio direito ele segue em direção aqui à artéria pulmonar, e da artéria pulmonar ele continua o seu caminho em direção aos pulmões, onde ele entrará em contato
a partir de capilares, nós temos então que imaginar que esse vaso vai se ramificar até capilares, que estão em volta dos alvéolos pulmonares, e na região dos alvéolos pulmonares, o sangue, que é um sangue venoso, rico em gás carbônico e pobre em CO2, pobre em oxigênio, sofrerá hematose, que é o processo pelo qual o gás carbônico ele sai do coração e passa para o interior do alvéolo pulmonar por difusão, e o oxigênio, que é mais concentrado nessa região do que nessa, passa do meio externo para o meio interno, no caso, para o nosso sangue, e o sangue, que era venoso, torna-se arterial. Esse sangue arterial, agora pobre em CO2 e rico em oxigênio, retorna ao nosso coração por esse vaso denominado veia pulmonar. Bom, então reparem que é uma veia, pois está conduzindo o sangue até o coração, apesar de conduzir sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Isso pode ser meio confuso, mas basta a gente lembrar que o que define veia e artéria é a direção que o sangue está fluindo, e não o tipo de sangue que esse vaso conduz. Bom, então aqui nós temos a veia pulmonar, que desemboca no átrio esquerdo. Átrio, portanto, é toda a cavidade do coração que recebe o sangue. Então o sangue agora arterial cai no átrio esquerdo, que ao contrair bombeia o sangue para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, por sua vez, manda o sangue agora para todo o nosso corpo por esse vaso denominado de artéria aorta. Então o sangue parte do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e desce, passando esse vaso aqui está muito simplificado, ele se ramifica, como nós podemos ver nesse esquema um pouquinho melhor. Então esse vaso vai se ramificando pelo nosso corpo, passando por todos os nossos órgãos. Ao passar pelo intestino, além de levar o oxigênio a esse órgão, esse sangue ele passa a carregar os nutrientes presentes lá no nosso intestino delgado. Por exemplo, eles passam para a nossa corrente sanguínea. Então o sangue passa também a carregar esses nutrientes. Ao passar pelos tecidos todos dos nossos órgãos, do nosso corpo, os nutrientes e oxigênio passam para o interior dessas células. Então as células retiram essas duas substâncias, ao mesmo tempo que eliminam em direção ao sangue o gás carbônico e as excretas que essas células produzem. Então, por estarem vivas, essas células produzem excretas que são jogadas no interior do nosso sangue. Esse sangue continua seu caminho, ele passa pelos rins. Nos rins haverá a filtragem do sangue e as excretas passarão por interior dos rins, e depois essas excretas vão se acumular na bexiga, na nossa bexiga urinária, é o que formará a nossa urina, e esse sangue continua o seu caminho aqui em direção ao coração até cair novamente na veia cava, que desemboca no átrio direito, e todo o percurso começa novamente. Então nós temos aqui esse esquema simplificado. Aqui nessa figura é exatamente a mesma coisa, mas um pouquinho mais detalhado. Então o sangue chega no coração pela veia cava, desemboca aqui no átrio direito e cai no ventrículo direito, que bombeia o sangue para os nossos pulmões. Nos pulmões, o sangue é conduzido pela artéria pulmonar, chega até os pulmões, ocorre hematose e ele retorna ao coração pela veia pulmonar. A veia pulmonar conecta-se então ao átrio esquerdo, que liga-se ao ventrículo esquerdo e bombeia o sangue para o nosso corpo pela artéria aorta. O sangue vai passar por todos os órgãos do nosso corpo, e à medida que passa pelo corpo, esses vasos se ramificam em capilares que depois se juntam formando veias, e aí o sangue retorna pela veia cava. Bom, espero que tenha ficado claro qual o caminho, qual a diferença entre os vasos sanguíneos, qual a função do nosso sistema circulatório e qual o caminho que ele percorre ao longo do nosso corpo.